Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. No culto passado, nós entramos falando da leitura de Apocalipse capítulo 9, né? E nós demos, então, abrimos, os irmãos vão lembrar que eu usei uma expressão, vamos abrir um parênteses aqui, né? Creio que os irmãos podem lembrar disso, né? O que é abrir um parênteses, né? Nós estávamos exatamente entrando na sexta trombeta, falando da soltura, né, desses demônios, Apocalipse capítulo 9, nós vamos ler nesta noite, Apocalipse capítulo 9, e nós vamos ver o versículo 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, eram de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Eu vi os cavalos nesta visão, né? E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo. Então, ele ouviu os cavalos nesta visão. Tinha couraças de fogo, de jacinto, de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por esses três foi morta a terça parte dos homens, isto é, por esses três pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. Nós paramos aqui, e aí entramos um pouquinho, né? Abrimos um parênteses, para falar um pouquinho sobre a mordida, né, na árvore do conhecimento, né? Nós falamos isso na terça-feira também, ampliando que
essa tecnologia, a ciência, essa multiplicação, temporariamente ela ajuda, mas a longo prazo ela mata, ela destrói, né? Então, é isso que tem feito. Só abrimos entre parênteses, agora nós vamos voltar a ler a mensagem. Provavelmente hoje eu vou fazer uma leitura, quero que os irmãos acompanhem a leitura, e no próximo culto talvez nós voltamos, e aí eu vou destacando algumas coisas. Mas eu preciso fazer uma leitura, eu vou ver até aonde o parágrafo que eu estou lendo, os irmãos vão acompanhando e vão anotando algumas coisas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos por mais uma vez podermos estar aqui nesta noite e estamos gratos, Pai, pelo privilégio, Senhor, em podermos ouvir a Tua voz, em poder ouvir a Tua palavra e sermos vivificados nesses últimos dias, Pai. E estamos aqui ouvindo, Pai, a trombeta soar, jubileu, Senhor, os mistérios têm sido revelados, nossos nomes têm sido, Pai, também chamados, Senhor, e nós agradecemos por isso. Lemos a Tua palavra, nos encontramos aqui, Senhor, levantamos as nossas mãos, nos rendemos a Ti, Pai, pedimos o perdão de nossas falhas, de nossos erros, Pai, e nos rendemos a Ti para ouvir, para nos alimentar, para comer desta árvore da vida, Pai, que nos aproxima mais de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Preste bem atenção, irmãos, que por isso que eu disse que vai ser necessário, né? Vai ser necessário os irmãos observarem as partes que vamos entrando, né? Até eu estava vendo, se possível for, né? Os irmãos aí da técnica, dar uma recapitulada, né, e colocar os títulos, né, subtítulos. Nós temos o título e o subtítulo. Festa das Trombetas, né, tem as partes, mas tem o subtítulo, né? Então, hoje, a Festa das Trombetas, né, e os subtítulos será, né, a soltura, né, desses demônios, né, desses 200 milhões de demônios. O profeta usa, né, essa expressão, né, dizendo a soltura disso, seria a soltura, né, desses 200 milhões de demônios. Solta, né, e foram soltos, né. Agora, eu fiz questão, né, de usar este termo para entendermos outras coisas que vamos entrar nos próximos cultos. Não fique com essa palavra, né, essa parte que vamos tratar dentro disso aqui, para que possamos entender as outras. Mas o profeta, no parágrafo 159, ele lê Apocalipse 9, verso 13, e fala sobre a sexta trombeta. Quando ele fala sobre a sexta trombeta, né, de Apocalipse 9, ele disse: quero que vocês anotem isto, de modo que que vocês possam ler. Não eram cavalos naturais, eles respiravam fogo, tinham couraças de jaspe, tinham caudas, né, e a extremidade da cauda parecia uma serpente, a cabeça de uma cobra na extremidade disto, picando, né? Está vendo? Eram cavalos espirituais, diabos espirituais, cavalos de guerra, que tinham estado presos. Eles estavam presos, por isso que o subtítulo, né, a parte que vamos entrar um pouquinho é sobre essa soltura. Eles tinham estado presos. Aí ele disse, junto aonde? Junto ao Eufrates, por todos estes anos. Então, esse Eufrates aqui, este Eufrates, né, então vocês vão sublinhar aí, né? Por isso que eu vou ler ele e depois nós vamos voltar de novo. Preso, está vendo? Eles estavam presos junto ao
Eufrates por todos estes anos. Se eram, irmãos, é bem fácil, se esses cavalos, né, não eram cavalos naturais, o Eufrates também não pode ser natural. Como que um rio natural prende um demônio espiritual? Vocês estão entendendo? Então, são chaves que nós vamos entrar, tá bom? Tá. Então, eles estavam presos junto ao Eufrates por todos estes anos. Diabos o quê? Sobrenaturais. Aí ele diz, o que era isto? O que era isto? O antigo Império Romano sendo revivido. O antigo Império Romano sendo revivido. A perseguição dos judeus. Eles tinham estado presos por quase 2000 anos junto ao rio Eufrates. Então, ele está citando, irmãos, Apocalipse 9, né, verso 13 em diante. No 14 fala que eles estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Aí ele vai dizer aqui, eles tinham estado presos por quase 2000 anos. Ele dá um período, por quase 2000 anos, junto ao rio Eufrates. Não podem cruzar até a promessa. Uma seita religiosa que estava tentando chegar ao outro lado. Eufrates, vocês sabem, passa pelo Éden, mas eles estavam presos lá. 200.000 diabos de perseguição. Você vê que ele cita 1000 aqui, né? Mas como nós já aprendemos as expressões, não fica difícil entender. Fica, irmãos? É 1000 ou é milhões? A Bíblia está dizendo milhões, mas ele está expressando aqui, né? 200.000 diabos de perseguição. Observem o que acontece sob essa sexta trombeta. Eles foram soltos contra os judeus. A perseguição dos judeus. Diabos sobrenaturais. Quase 2000 anos. Então, soltos. Aí foi soltos por quem, irmãos? Por Stalin, Hitler, né, Mussolini, né, e o outro, que eu sempre não lembro muito o nome dele, né? Eichmann. Você encontra isso, né, no decorrer do ouvir as mensagens. Amém? Aí você que é ouvidor dos cultos, das pregações, então o profeta está citando só 2 aqui, mas nós sabemos que tem 4. Amém? Nós sabemos, porque é 4, são 4, né? Mas ele cita 2 aqui. Aí vocês dizem, aí ele disse, foram soltos por esses diabos sobrenaturais, foram soltos. Mas como que um diabo sobrenatural é solto, irmãos? Como prender um diabo? Pensa comigo. Como que se prende um diabo? Se são diabos sobrenaturais e eles estavam presos, eles estavam o quê, irmãos? Eles estavam presos. Por quanto tempo eles estavam presos? Por quase, preste bem atenção, eles tinham estado presos por quase 2000 anos. Irmãos, como segurar todos esses demônios presos por quase 2000 anos se são demônios sobrenaturais? É uma pergunta, né? Assim, é uma meditação. Medite, assim, profundamente. Tá? Como que um diabo vai ficar preso se é um ser o quê? Sobrenatural? Vai prender ele numa garrafa? Vai prender ele numa casa? Vai prender como? Eles estavam presos. Aí nós vamos lembrar de algo, né? Que
que o profeta disse que lá no milênio o diabo está preso por correntes de circunstância. Vocês lembram dessa expressão? Quantos lembram? Ele disse, porque como que Satanás vai estar preso lá? Ele está preso por corrente de circunstância. Então tem uma circunstância. Essa palavra circunstância, ela abrange circunstância, é uma circunstância. Amém? Então, eles estavam presos aqui por uma circunstância. Eles queriam, veja bem, se você vai observar, que eles queriam ir para a promessa. É como... Deixa eu ver se eu consigo... Eu quero ler para depois explicar para a igreja. Mas alguns tópicos aqui, né, eu quero que vocês observem. Observe que o profeta também diz em uma mensagem. Em uma mensagem ele diz assim, Satanás é quase que inofensível. Eu creio que essa expressão, que ele só trabalha se tiver um corpo para ele usar, trabalhar. Quantos lembram disso? Então, ele fica o quê? Inofensível. Ele tem que ter um corpo para ele usar. Então, o nosso tema, né, o nosso subtítulo hoje é soltura, certo? Soltura. Por isso que eu disse, nós vamos indo e vamos trabalhar dentro disso aqui. Soltura. Como que eles foram soltos? Circunstância pode ser uma condição de tempo, pode ser um lugar. Não sei se elas vão encontrar essa mensagem que o profeta fala que Satanás é inofensível, até que ele tem um corpo para usar. Se encontrar, já põe na tela para mim ali. Mas veja bem, circunstâncias, né? Circunstância. Tempo, lugar, modo, conjunto de fatores, causa, motivo. Então, quando se diz assim, Satanás estará preso por uma corrente de... Tá, o que é uma corrente de circunstância? Várias coisas, irmãos. Várias coisas. Pode ser um motivo, algo que prende ele. Ele não pode trabalhar, ele está preso. Lembra-se que Jesus usou isto. Veja bem, vamos devagar aqui para que vocês se atenham a esse tema. O profeta disse, quando, veja bem, está sendo realizada uma reunião e um espírito maligno está na reunião, aquele espírito é o quê? É quase inofensível, até que ele encontre alguém para que ele possa trabalhar através daquela pessoa. Então você vê que ele tem que ter uma pessoa para ele trabalhar. Ele tem que ter uma pessoa para ele trabalhar. Então ele se torna, ele usou a palavra, né? Presta bem atenção, ele usou a palavra. Aquele espírito é quase, né? Inofensível, até que ele encontre alguém para que possa fazer o quê? Soltar ele. Vocês estão entendendo? É como nós estamos, pela circunstância, naquela reunião, aquele espírito maligno, se estiver naquela reunião, e naquela circunstância, naquele momento ali, naquele local ali, se todos se unirem em uma só fé, o profeta usa a expressão assim, não haverá um doente aqui nesse local que não seja curado.
Lembram que ele disse, não haverá um doente aqui que não seja curado, se todos se unirem. Quantas vezes o profeta chegou a expressar, né? Ele disse, se todos nessa cidade se unissem e levantassem as suas mãos e orassem, o milênio começaria. Quantos já ouviram ele falar isso? Por que ele está dizendo isso? Por quê? Porque há algo que se move, irmãos, dentro da circunstância que se chama prender e soltar algo. Prender ou soltar. Mas depende da circunstância. Então, Jesus usou essa expressão dizendo que ele não pôde fazer muitos milagres. Na onde? Exatamente na cidade que ele foi criado. Porque as pessoas conheciam ele. Ele não pôde realizar milagres ali. Ele ficou, como nós usamos a expressão, com a mão atada. Então, o que era a mão atada? Ele não podia fazer aquilo. Da mesma forma que o diabo é preso, esses demônios são presos, esses espíritos se tornam inofensíveis até que encontre alguém, da mesma forma Deus também, ele disse, precisa encontrar alguém para que ele possa trabalhar. Aí nós lembramos sempre da expressão, Deus não tem outra boca a não ser a sua. Deus não tem outras mãos a não ser a sua. Lembra dessa expressão? Deus não tem outros pés a não ser os seus. Então, a atmosfera que você faz, aquilo que você está fazendo, transforma aquele lugar, né, através daquela circunstância ali, daquele momento, daquele tempo, um lugar aonde libera o poder de Deus na sua vida. Libera. Essa expressão, liberar o poder de Deus, se encontra na mensagem, a presença de Deus não reconhecida. A presença de Deus não reconhecida, o profeta usa muitas vezes esta expressão sobre liberar o poder de Deus. O poder de Deus não é liberado. Então, eu quero que vocês observem, dentro desse detalhe aqui, né, quando chegarmos mais à frente, vocês vão lembrar disso. Então, esses 200 milhões de demônios estavam o quê, irmãos? Presos. Amém? Não podiam passar. Eles estavam presos, mas eles foram soltos. Vocês estão entendendo? Eles foram o quê, irmãos? Soltos. Quem soltou eles? Uma circunstância. Quem soltou eles? Um tempo, porque eles estavam, a Bíblia diz aqui, que eles estavam preparados para quê? Para a hora, o dia, o mês, o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Agora, nesta mensagem que eu citei, a presença de Deus, coloca para mim aí, a presença de Deus não reconhecida, quando o profeta diz dessa forma, eu quero que vocês depois selecionem para mim todos os parágrafos que ele fala sobre liberou o seu poder. Tem uma gama de parágrafos aí, mas eu vou começar aqui. Olha o que ele disse aqui. Ó. Esta pequena mulher tinha um fluxo de sangue. Tinha ouvido falar dele. E quando ela chegou ali, e dependendo do que alguém disse, ela reconheceu quem ele era. E disse, se tão somente puder tocar a sua veste, está vendo? E quando aquela fé genuína em Deus tornou-se uma coisa positiva para ela, o que aquilo fez, irmãos? O que está escrito? Vamos lá, irmãos. O que aquilo fez? Liberou seu poder para curá-la. Vocês captaram isso, irmãos?
liberou seu poder para curá-la. Tocou de tal maneira que ele se virou e lhe disse qual era o problema dela. Disse: a tua fé te salvou. O que salvou? A fé. Outros ali de pé podem ter estado mais enfermos do que ela. Mas veja, ela reconheceu a sua presença, ela sabia que aquela era a sua oportunidade. Tá, em outras citações, deixa eu ver, ele continua falando. Então, ele disse, verificamos, ele disse, que ele seguiu em frente. E Jairo, um indivíduo pequeno ali com sua filha morta, ele creu que o que ele disse era verdade. Ele vai continuar a sequência dos acontecimentos. Agora lembre-se, ele era sacerdote, estava proibido, porque ele tinha sido estritamente dito que... lhe tinha sido dito estritamente que qualquer que se relacionasse com ele seria expulso da sinagoga. Bem, quer ele fosse expulso ou não, ele estava satisfeito de que Deus estava presente em Cristo. E que aquela era a palavra. E o que isso fez, irmãos? Olha lá. O que isso fez? Liberou para ele o poder de ressurreição que estava onde, irmãos? Nele. Vocês entenderam, irmãos? Tá. Naquela circunstância da mulher que tocou nas vestes de Jesus, liberou qual poder? Ou de ressurreição ou de cura? Cura. Mas no caso aqui de Jairo, liberou qual poder? De ressurreição. Então nele estava o poder de cura, estava o poder de ressurreição, estava o poder de salvação. Então ele disse, liberou para ele o poder de ressurreição que estava nele. Amém? Trouxe uma menina que estava morta e jazia. Por quê? Porque ele reconheceu que Deus estava em Cristo e sua presença estava em sua casa. Olha a circunstância, irmãos. Diz, a presença dele está aqui. E eu creio que ele pode todas as coisas. E ele pode ressuscitar a minha filha, porque há um poder de ressurreição dentro deste homem chamado Jesus Cristo. Ele sabia que era o Messias. Olha o outro parágrafo em seguida. Olha o que o profeta vai dizer. Agora, ele vai dizer assim, o que foi isto? Falando. Ela reconheceu sua oportunidade. Está vendo? Ela vai dizer aqui algo. Ele fala da mulher que tocou nas vestes. Ele fala de Jairo. E agora ele vai falar aqui, presta atenção, da mulher que lavou os pés de Jesus, com lágrimas. Certo? O que ela reconheceu? Ela reconheceu sua oportunidade. Você está vendo? Ela fez isto. Ela lhe prestou um serviço. Os fariseus não fizeram. Ela viu isto e reconheceu sua presença. E o que isto fez? Lavou. O que isto liberou para ela, irmãos? O que liberou para ela, irmão? Opa, liberou o que para ela? Perdão. Para a mulher com fluxo de sangue liberou? Cura. Para Jairo liberou? Ressurreição. Para essa mulher liberou o quê? O que ela precisava? Perdão dos seus pecados. Amém? Liberou para ela perdão dos seus pecados. O que isto fez também? Liberou também o poder de Deus para mostrar àqueles incrédulos que ele era um profeta. Ao mesmo tempo que estava liberando um poder para perdoar os pecados, também estava liberando um poder para aqueles incrédulos, mostrando que ele era o quê? Um
profeta, ele sabia quem ela era. Também liberou o quê, irmãos? Liberou alegria. Liberou mais o quê? Vida eterna. Liberou isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, tem pessoas que, dependendo, irmãos, da maneira que ele age, ele só libera da palavra de Cristo só cura. Eu estou bom com a cura. Eu estou bom com a prosperidade. Mas o profeta disse, mas ele tem muito mais ali. E o que nós estamos, irmãos, nesta noite, necessitando para as nossas vidas? Que libere o que para nós? E o que libera? Ele está dizendo aqui, o que libera? A circunstância que está ali. As atitudes que é feita. Vocês estão entendendo? Libera ou faz o quê, irmãos? Libera ou fecha. Ou prende, né? Vocês entenderam?